Olá, Alexandre, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Finalmente chegou o dia da grande discussão com o presidente da academia. Muito bom. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Tá melhor assim? Tá boa, sua imagem tá ótima. Ai. Ó, Oi. já estamos com vários confrades nos seguindo, Gilberto, Tereza. Então, creio que essa ideia dessa live foi uma ideia esplêndida Muito boa. para a divulgação da academia. Tinha dado uma parada. Fechou, foi o seu, né? Não, aqui tá aparecendo nada para mim. Foi o meu? Não, tudo em ordem da minha parte também. 8 horas em ponto, segundo a nossa diretora, é para respeitarmos o horário por conta dos inúmeros seguidores. Então, vou fazer uma rápida apresentação e já te passo a palavra. E depois vamos discutindo as questões mais polêmicas sobre o tema. Bom dia a todos. Mais uma vez, a academia inicia o seu café da manhã, hoje com a presença do nosso presidente Alexandre Agra Belmontes, que é ministro do TST, como todos sabem, ocupa a cadeira número 2 da academia, é autor de inúmeros livros e artigos, lamentando-se que o lançamento da última obra prevista para a Associação dos Advogados de São Paulo, lamentavelmente, por conta do isolamento, das medidas de isolamento, teve que ser postergada, mas esperamos que esse evento possa ocorrer em breve. E gostaria de mencionar também que teve atribuído o título de doutor honoris causa pela Universidade Santa Úrsula. Gostaria, então, professor Alexandre, de lhe passar a palavra para as suas considerações a respeito do tema Força Maior e Factum Principis. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês e sendo entrevistado pela nossa confreira Ione, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Estamos vivendo uma situação realmente inusitada, muito difícil, não só no Eu acho que a conexão está com algum problema. É nessas horas que realmente o ser humano precisa superar. E diante de um fato como esse, da Covid-19, inúmeras questões surgem. Geralmente se fala na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva, né? O ônus excessivo que uma situação dessa causa para as partes que compõem um contrato bilateral como contrato de trabalho, um contrato que ele gera obrigações recíprocas. A partir do momento em que as atividades empresariais elas não podem funcionar ou não podem funcionar como costumam, ou seja, com força total, importando ou em paralisação total ou em paralisação parcial, isso faz com que não se tenha receita, e sem receita fica difícil pagar
os salários dos trabalhadores e também honrar as demais obrigações. Da mesma forma, quanto aos trabalhadores, eles precisam sobreviver e eles dependem desse salário para a sobrevivência. Então, é uma situação que ela provoca danos, digamos assim, para as duas partes componentes da relação de trabalho. O governo fez o papel dele, editou basicamente duas medidas provisórias, a 927 e a 936, e também, em complementação, a medida 944, abrindo linhas de crédito para as empresas, e também editou medida provisória destinada aos trabalhadores portuários, em relação à qual o desembargador Jorge Enor já se manifestou a respeito. Essas duas medidas provisórias, a primeira medida provisória procurou fornecer instrumentos de que a empresa poderia se utilizar no momento como esse, como antecipação de férias individuais e coletivas, banco de horas, teletrabalho, ou seja, mostrando às empresas o que elas poderiam fazer e, ao mesmo tempo, flexibilizando a utilização desses instrumentos, sem a necessidade, por exemplo, daquele acordo, ou seja, por ius variandi, determinar o trabalho telepresencial, determinar o trabalho em tempo parcial, antecipação de férias, etc., de forma flexibilizada, o que precisava realmente ser feito numa situação aflitiva como essa. E a medida 936 ela veio corrigir o artigo 18, que foi revogado da medida provisória anterior, a medida provisória 927, cuidando, então, da suspensão do contrato de trabalho, em razão da suspensão da atividade, e da redução das jornadas com redução proporcional dos salários em relação àquelas situações em que a empresa não paralisa suas atividades, mas ela precisa, de alguma forma, diminuir, inclusive pela diminuição da clientela. A partir do momento em que isso acontece, que é um problema que afeta toda a sociedade, e a partir da chamada onerosidade excessiva, que justifica esse tipo de situação, vem logo à baila a teoria da imprevisão. Mas a onerosidade excessiva ela não decorre apenas da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão é apenas uma das teorias que busca reequilibrar a justiça contratual, porque nós temos outras teorias também que visam fazer com que essa onerosidade excessiva ela possa ser minimizada, extirpada, ou então resolvido o contrato. São as teorias da base do negócio, das dívidas de valor, e ainda temos situações previstas no Código Civil, artigos 156 e 157, por exemplo, em que a onerosidade excessiva decorre de malícia da parte contrária. No caso aqui da Covid-19, com certeza nós estamos diante realmente da teoria da imprevisão. Trata-se de um evento extraordinário, trata-se de um evento imprevisto e trata-se de um evento inevitável. E como que nós poderíamos caracterizar esse tipo de evento em termos de natureza jurídica? A Covid-19, o vírus, ele decorre da natureza. E a partir do momento em que a Covid decorre da natureza, nós estamos diante de um caso fortuito. É um fortuito natural, que interfere numa relação jurídica, provocando danos, e isso importa na economia do contrato. Não é força maior, porque força maior é um fortuito humano, como, por exemplo, num show, alguém grita incêndio e ocorre um tumulto, em razão desse tumulto uma pessoa é pisoteada e vem a falecer. Isso é força maior. E, finalmente, nós temos uma terceira hipótese, que é a do fato do príncipe, quando, por ato de autoridade administrativa, uma determinada atividade, aqui eu estou falando em termos de direito do trabalho, uma determinada atividade paralisa
né, é paralisada por ato administrativo total ou parcialmente, e aí, nesse caso, o governo assume a responsabilidade por isso. Não estamos diante de força maior, porque não é um fortuito humano. Não estamos diante do fato do príncipe, porque não é um mero ato de autoridade administrativa que provocou o fechamento do comércio e de inúmeras atividades. Nós estamos... o Covid é que fez isso. E o governo assumiu o papel dele de maneira a evitar um mal maior em termos de saúde pública. Então, não podemos pensar num mero ato administrativo, como, por exemplo, desapropriação, para justificar essa paralisação como o fato do príncipe atribuir a responsabilidade ao governo. O governo tem responsabilidade, sim, de manter os negócios, porque eles geram emprego, como tem responsabilidade em relação à sobrevivência dos trabalhadores, porque isso é um problema social. Mas para por aí. Não é aquela responsabilidade advinda do fato do príncipe. A CLT ela não faz a distinção entre caso fortuito e força maior. No artigo 501, ela chama tudo de força maior. Como também chama de força maior no artigo 61, parágrafo 3º da CLT, quando fala em recuperação do tempo perdido em razão exatamente da força maior. Então, para ela não faz diferença que se trate de um fortuito humano ou de um fortuito natural, ela utiliza a denominação genérica de força maior. E a doutrina antiga realmente não fazia essa distinção e dizia, inclusive, que tanto faria falar em força maior como em caso fortuito, porque os efeitos, na verdade, eles seriam os mesmos. Então, eu penso que se trata de força maior na concepção da CLT, ou seja, que ela trata como gênero a força maior, incluindo o caso fortuito. Perfeito. E com essas considerações, entende o professor que se determinado empresário optar, diante da gravidade dos seus negócios, em extinguir o seu estabelecimento, ele poderia abrir mão das regulamentações ou das sugestões colocadas pelas medidas provisórias a 927 e a 936 e rescindir esses contratos com base na regulamentação de força maior trazida pela CLT, porque há uma certa discussão acadêmica no sentido de que não se poderia aplicar aquela regra, ou melhor, as regras da força maior na rescisão dos contratos. Confrere Ione, nós precisamos pensar em determinadas situações, quando nós fazemos interpretação de uma norma, nós precisamos fazer não apenas a interpretação lógica, a interpretação gramatical, mas também a interpretação histórica e a interpretação teleológica. A CLT, historicamente, ela foi produzida durante a Segunda Guerra Mundial, numa situação de economia do país que não devia ser muito diferente daquela que nós estamos vivendo agora. Sim. E exatamente numa situação como essa, em 1943, o legislador ele optou pelas normas dos artigos 501 a 503 como solução para uma situação que talvez fosse muito parecida com a situação de hoje em termos sociais. Então, aquela norma da força maior, eu tenho para mim que ela se aplica. Ela não se aplica o artigo 503 em situação que não é essa, por exemplo, da Covid, uma situação de força maior um pouco mais amena, porque o artigo 503, como ius variandi, ele foi revogado pelo legislador em 1965 pela Lei 4.923. A Lei 4.923 de 65 ela exige, além daquilo que está no artigo 503, se eu não me engano, negociação coletiva para redução dos salários. Então, a diferença é essa. Pode diminuir em 25%,
a jornada e o salário proporcionalmente, mas precisa, a partir de 1965, de uma negociação coletiva para esse fim. Agora, as medidas provisórias, 936, principalmente a medida provisória 936, ela deixa claro que aquilo ali é uma opção. Ou seja, a partir do momento em que o empresário opta por aquelas soluções que estão previstas em lei e que isso gera aquele benefício emergencial, ele está abrindo mão daquilo que está ali no artigo 503. Então, aí, nesse caso, a partir do momento em que ele opta pela redução, pelo benefício emergencial, que ele opta pela linha de crédito que é aberta, nesse caso, então, passa a existir garantia de emprego, o empregador não pode despedir o empregado porque ele fez essa opção. Se, no entanto, ele não fizer essa opção que está lá prevista na lei e que o beneficiaria, como beneficiaria também o trabalhador, e se ele fizer a opção por fechar o seu estabelecimento e despedir os trabalhadores, nesse caso, a indenização que é devida, a indenização que está prevista no artigo 503, ou seja, indenização por metade. Por que que é assim? Nós temos que pensar na lógica da CLT. Nas relações civis, a força maior a força maior e o caso fortuito costumam liberar de responsabilidade. Na CLT, não, porque o artigo 2º ele determina que o empregador assume os riscos do negócio que ele desenvolve. Então, nós temos uma diferença crucial aí. O empregador assume os riscos desse negócio. Então, ele tem que ser responsável pelas consequências daquilo que ele está fazendo. Então, se ele despede, ele tem que indenizar porque a lei assim determina. Agora, como ele não foi o culpado quando se trata de força maior, mas o empregado também não foi o culpado, eles dividem o prejuízo. Cada um, então, fica com 50% do prejuízo. Então, é por isso que a indenização devida pelo empregador ao empregado, se tratando de força maior, é de 50%. Há quem entenda que essa indenização envolveria, inclusive, a indenização do aviso prévio. É uma situação complicada. O aviso prévio, na verdade, é uma comunicação prévia que se faz ao trabalhador de que ele será despedido. E também é uma comunicação prévia que o trabalhador faz ao empregado que ele vai se desligar do emprego. Aviso prévio não existe só no direito do trabalho, existe também no direito civil. No contrato de prestação de serviço é devido a aviso prévio. Quando eu quero despejar o inquilino, retomar o imóvel de um contrato por prazo indeterminado, eu tenho que avisar previamente o inquilino de que eu quero exercer essa possibilidade prevista em lei. E o que eu tenho que fazer? Notificar. Essa notificação, o que é? Um aviso prévio. Da mesma forma, se eu quiser vender o imóvel que o inquilino está ocupando, eu tenho que dar a ele preferência. Eu tenho que notificar com 30 dias de antecedência, né, de que eu vou colocar o imóvel à venda para ele poder exercer a opção de compra. O que é isso? Um aviso prévio, um outro nome. Então, aviso prévio é uma comunicação prévia, ele não é um valor pecuniário. Pode se transformar num valor pecuniário quando esse aviso prévio não é dado. Aí sim ele assume o caráter de indenização. Agora, diante de uma força maior, numa situação aflitiva, que você às vezes precisa realmente fechar o seu estabelecimento, você vai avisar a pessoa que às vezes tem um tempo de serviço que gera um aviso prévio de 90 dias. Você vai ficar 3 meses sem poder fechar o seu negócio, porque você, nesse caso, então, teria que fazer essa comunicação prévia desta forma. Então, dizer que o aviso prévio é devido por metade, eu penso que é uma situação complicada. Eu acho que o aviso prévio, num caso como esse, não é devido. Perfeito. Foi extremamente esclarecedora essa exposição, porque todos nós temos nos deparado com opiniões de toda a natureza, inclusive envolvendo a questão do aviso prévio como indenização por metade, aliado à multa do FGTS. Então, agradeço imensamente esse esclarecimento, porque eu creio que era
uma dúvida de muitos estudiosos do direito. Gostaria também de mencionar a redução da jornada com redução proporcional dos salários e também o aspecto da suspensão. Entende o professor que uma medida impede a utilização da outra ou poderiam ser utilizadas sucessivamente diante desse quadro de pandemia e, portanto, de força maior? Professora, eu penso que pode ser usado concomitantemente e pode ser usado sucessivamente. As duas hipóteses podem ocorrer e, aliás, a medida provisória, ela de certa forma, deixa isso claro. Se eu não me engano, no artigo 6º, né? Nas entrelinhas, mas deixa claro. Vamos pensar numa grande empresa. A grande empresa, por exemplo, ela pode ter um determinado setor que, diante da pandemia, não vai funcionar. Os trabalhadores desse setor, eles podem ter o contrato de trabalho deles suspenso, né? Mas outros setores talvez venham a funcionar, mas talvez não venham a funcionar com aquela força que funcionava antes. E, nesse caso, então, nós teríamos a situação da redução. Então, nós podemos ter, numa mesma empresa, trabalhadores que possam, por acordos individuais, optar pela suspensão e trabalhadores que possam, por acordos individuais, optar pela redução. Quando eu falo nesse acordo individual e estou falando na opção, é porque haveria, lógico, previamente, um acerto entre empregado e empregador a respeito desse acordo. Da mesma maneira, nada impede que a empresa inicie fazendo a redução e veja a impossibilidade de continuar operando e que, nesse caso, então, ela tenha que paralisar totalmente a sua atividade e ela pode transformar essa redução numa suspensão. Basta fazer a comunicação ao setor correspondente a fim de que alguma modificação seja feita em relação à questão do benefício emergencial. Lógico que os efeitos dessa modificação só vão operar a partir da comunicação, assumindo, no caso, no Interreg, na empresa, o problema que tiver financeiro em relação a essa modificação quanto à opção que ela fez de início. Dando uma outra imagem a respeito das inúmeras medidas sugeridas pelas medidas provisórias. No caso especificamente do trabalho à distância, do teletrabalho, com a introdução, vamos dizer, do home office, como poderia, na sua visão, o empregador controlar as medidas de ergonomia que o teletrabalhador deveria observar para seu benefício em sua própria saúde? Olha, no caso, o empregador ele deve fornecer, como prevê a lei, as instruções correspondentes. Então, ele deve avisar ao trabalhador como ele deve se adaptar. Mas o empregador, apesar dos termos da lei, ele precisa municiar o trabalhador com os equipamentos, instrumentos de trabalho necessários a que essa ergonomia seja observada. Isso não faz parte de acerto entre as partes, o trabalhador querer ou não observar. Inclusive porque, se elas não forem observadas, a empresa poderá, no futuro, ser responsabilizada. Então, pela doença ocupacional que surgir. Exatamente. Então, a empresa é a maior interessada em que essas normas de economia sejam observadas. Agora, não vai também o empregador... Como é que nós poderíamos pensar nessa questão? Vamos traçar um paralelo. O locador, quando nós estamos diante de uma locação de um imóvel, ele pode fazer vistoria periódica no imóvel, para ver se o imóvel está sendo conservado, etc. Isso está na própria lei de locações. É lógico que ele vai avisar com antecedência o locatário, não vai causar transtorno, nem vai ficar toda hora indo na casa do locatário. Mas ele pode fazer periodicamente essa vistoria.
Da mesma forma, o empregador, traçando então esse paralelo, ele não só pode, como deve fazer essa vistoria para ver se, para verificar se por acaso as condições estão sendo respeitadas pelo trabalhador, porque, em última hipótese, ele é que vai pagar essa conta. O grande problema aí, e uma vez eu já tive até uma discussão com o nosso confrade Nelson Manris, que já foi, na época, era fiscal do trabalho, hoje em dia é auditor, se pode o poder público, através das superintendências, fazer essa vistoria na residência do empregado, né? Que trata-se de propriedade privada, é lar, né? Inviolável. Mas se o locador pode, se o empregador pode fazer essa vistoria periódica, se o trabalhador trabalha em home office, da mesma forma, eu penso que o poder público também pode fazer essa verificação. Porque essa verificação é feita no interesse da sociedade, é feita no interesse do cumprimento da lei, para o que teria legitimidade, inclusive, o Ministério Público do Trabalho. Eu penso que, considerando esses aspectos que poderão desenvolver doenças ocupacionais, porque nem sempre o teletrabalhador termina a sua jornada diante da tela e vai para o seu repouso. Ao contrário, ele estando na própria residência, o que se sabe é que a grande maioria permanece em atividade, já em atividade de lazer. E isso acaba criando síndromes de diversas naturezas, desde a estafa até problemas de natureza séria na visão do teletrabalhador. E eu acho que aí é o ponto muito delicado desse direito à informação que o empresário deve propiciar ao teletrabalhador para que ele, no futuro, não seja responsabilizado por eventual doença ocupacional nesse sentido. O que pensa o professor a esse respeito? Concordo plenamente. Tem mais. É preciso que nós nos conscientizemos de que essas doenças ocupacionais, quem paga por elas é a sociedade. Toda vez que um trabalhador tem um problema desse tipo, a gente multiplica essas doenças ocupacionais geradas por desconformidade em relação às condições que deveriam ser observadas de trabalho. Isso desemboca desemboca em auxílio-doença, desemboca me fugiu o nome agora do outro auxílio. Desemboca em auxílios, em benefícios que precisam ser pagos, e, no fim das contas, isso acaba sendo custeado pela própria sociedade. Então, isso é um problema social. Nós precisamos ter sempre a consciência disso, né? Ou seja, auxílio-acidente, me lembrei agora, o auxílio-doença, o auxílio-acidente, e quem paga por isso é a sociedade. Então, me interessa a todos que essas normas sejam cumpridas, a fim de que isso não vai parar, essa conta não vai sair do meu bolso. Sim, e creio que estamos num momento muito adequado para essas inovações dentro do campo da prevenção, e aí eu gostaria de ouvir novamente a sua opinião, no sentido de que acredita o professor que o mercado de trabalho, as nossas atividades do dia a dia são as mesmas quando retornarmos ao, vamos dizer, ao cancelamento do isolamento que nos foi imposto? Professora, eu penso que nós vamos ter um novo mundo, um admirável mundo novo posteriormente a isso. Se as tecnologias elas já eram avançadas,
nesse período agora, nós vamos começar a pensar seriamente em alteração de deslocamentos, né? Eu penso que o teletrabalho ele vai ter um impulso muito grande a partir disso. E não apenas o teletrabalho, a questão das comunicações e o próprio relacionamento do ser humano vai mudar muito. E sim, nós vamos viver uma situação certamente diferente. Nós já vislumbrávamos uma situação diferente por conta apenas das novas tecnologias. Agora, diante de uma situação como essa, que acaba ela vindo ao encontro das novas tecnologias, nós vamos ter realmente um mundo muito diferente desse mundo atual. Uma coisa boa daí veio, né? A questão da solidariedade. Sim. Que nos une, né? Assim como une em tempos de guerra, nessa guerra que nós estamos vivendo, nós precisamos ser solidários, né? Então, essa solidariedade, a compreensão no tocante às relações de trabalho e às atividades empresariais, mais do que nunca está se vendo que é preciso haver uma conciliação entre as duas. As atividades empresariais é que geram emprego, elas é que impulsionam o país. Por outro lado, esses empresários eles precisam dos trabalhadores, esses trabalhadores precisam ser parceiros. E os trabalhadores também percebem, a partir disso, o quanto eles dependem do emprego, né? A única coisa que me deixou um pouco triste foi o fato de não terem sido os sindicatos privilegiados nessas medidas provisórias. Eu penso que essas medidas provisórias poderiam ter dado um rumo um pouquinho diferente em relação a esses acordos individuais. Ou seja, eles deveriam ter sido precedidos de negociação coletiva, como ocorreu na Itália, como ocorreu na Espanha, onde o sindicalismo é forte. O governo, bem ou mal, ele demorou aí cerca de 10 ou 15 dias para dar uma solução através dessas medidas provisórias. Então, se ele se antecipasse em relação a essas medidas editadas, que foram boas as medidas, não estou falando mal delas, não, pelo contrário. Alguns exageros, o que é normal, nem sempre agrada a todo mundo, mas ele podia ter determinado a negociação coletiva e dado um prazo de 72 horas, por exemplo, aos sindicatos para que eles negociassem. E se não houvesse essa negociação, abrindo a possibilidade dos acordos individuais, ou seja, o contrário do que foi feito. E Sim. teria dado tempo, porque o tempo que se perdeu com edição de medida provisória, etc., e tal, poderia ter feito assim, desta forma. Penso eu, né? Os sindicatos são muito importantes nesse processo, né? Eles são um canal de diálogo entre empregado e empregador. Temos problemas sindicais no Brasil? Temos, mas o legislador poderia, por exemplo, logo de cara, determinar a proibição de cobrança de valor para efeito de negociação coletiva. Então, já freava qualquer irregularidade que o sindicato poderia... Né? Eu penso que poderia ter sido feito dessa forma, ou seja, o contrário do que foi feito. Mas, eu concordo. Perdão. Pode concordo falar. plenamente com as considerações expostas, lembrando que o professor Giuseppe Ludovico, que esteve conosco no início da semana, ele fez um importante esclarecimento no sentido de que a retomada das atividades empresariais, paralelamente às normas governamentais que vêm sendo implementadas para a abertura da indústria, do comércio, da prestação de serviço, está contando com a intervenção direta dos sindicatos. E ele, inclusive, citou a hipótese da negociação que está sendo feita com a Ferrari para a retomada da sua produção. Extremamente importante mesmo esse aspecto de todos serem responsáveis pelo sucesso da retomada da atividade
com segurança para o trabalhador. Pois é, essa visão imediatista, não, o empregador ele está com problema, então vamos resolver isso logo, faz o acordo individual, está tudo resolvido, porque as empresas precisam parar, ou precisam funcionar pela metade, ou precisam isso, precisam aquilo, não dá tempo de negociar com o sindicato, ou então o sindicato vai fazer cobrança, o sindicato vai fazer exigência. Nós não podemos ter essa mentalidade curta, pensar a curta distância, imaginando que a vida seja assim e que as relações se desenvolvam dessa forma. É exatamente isso, professora, a que a senhora se referiu. E o futuro? Como é que vai ser? Como é que vai ser na hora da retomada? Nós vamos dizer, então, que o sindicato não vai poder participar? A gente tem que integrar o sindicato nesse processo. Tem que Sem dúvida. privilegiar o sindicato. Aliás, uma das coisas boas que aconteceu na reforma trabalhista, na Lei 13.467, foi ter dado aos sindicatos a importância que eles têm. O artigo 611-A da CLT e o artigo 8º também da própria CLT demonstra que o sindicato passa a participar agora da vida trabalhista de uma forma completamente diferente daquela. Ele, pela autonomia privada coletiva, ele pode fazer escolhas, sindicato que eu estou querendo dizer aí como representação de trabalhadores e empregadores, pode fazer escolhas que podem superar a lei. É um privilégio muito grande. Então, a partir do momento que eu dou esse privilégio, eu também preciso dizer que essa pessoa é parceira nas relações de trabalho, né? E não fazer o contrário, afastar e passar a ser rainha da Inglaterra, que só sabe da traição 10 dias depois. 10 dias depois que os acordos individuais foram feitos, então o sindicato é comunicado para ele tomar providência da negociação. Que negociação que o sindicato vai fazer depois? Que a casa já está arrombada? Sem dúvida. E seria um momento extremamente importante para os sindicatos se modernizarem e tomarem um papel de destaque nesse admirável mundo novo que nós estamos ingressando, como o professor bem mencionou. Eu gostaria de aproveitar esse nosso contato e indagar-lhe algo que continua girando discussões e ninguém ainda, vamos dizer, pode afirmar com certeza. Os profissionais de saúde, em caso de contaminação, se contraírem a Covid-19, fica realmente caracterizada a doença ocupacional para efeitos da equiparação ao acidente? Com certeza. Tem situações que a gente sabe o que vai acontecer. Quem trabalha com amianto vai ter câncer. Quem trabalha em mina de subsolo vai ter pulmão preto. Por exemplo, o operador de laboratório de análises clínicas, a chance dele se contaminar, a gente sabe que é muito maior do que, por exemplo, um cidadão da recepção. Mas eu vou um pouquinho adiante. E eu já me adianto. Trata-se de caso típico de responsabilidade objetiva, em que só cede essa responsabilidade objetiva se ficar provado que houve fato exclusivo da vítima nesse ponto. Ela tirou a luva, ela tirou a máscara, ela tirou a roupa protetiva e, por isso, ela contraiu a doença. Sim, aí, nesse caso, sim, exclui. Mas vamos imaginar que, num universo de uma empresa, um determinado trabalhador seja diagnosticado com a Covid e ele é afastado. Nesse meio de tempo, outros aparecerão contaminados. Poder-se-ia alegar responsabilidade da empresa de não ter implementado turnos, de não ter fornecido os equipamentos de relativa segurança, como é o fornecimento do álcool gel, nem todas as atividades
o trabalhador vai poder utilizar luvas, mas também considerando que nesse determinado recinto não foi também fornecido máscara, até porque é um artigo que poucos têm conseguido adquirir, como o professor avaliaria essa situação? Professora, a própria CLT responde. O fato é um fato extraordinário, era um fato imprevisível e é um fato inevitável. Então, nós podemos caracterizar, dentro da lógica da CLT, como sendo força maior. Né? Ainda que seja fortuito, a CLT chama tudo de força maior, é caso de força maior. Então, nessa hipótese, o empregador ele não é responsável, num primeiro momento, por ter acontecido a pandemia. Mas ele pode vir a se tornar responsável num segundo momento, e aí a CLT diz que a imprevidência do empregador exclui a força maior. A partir do momento em que ele tem consciência, que ele sabe dos problemas, sabe dos riscos, ele não adota as medidas de segurança, ele não adota, por exemplo, diminuição de concentração de pessoas no local de trabalho, ele não adota o revezamento, que, aliás, foi uma das coisas que faltou na medida provisória, ele não adota o revezamento, ele não adota a suspensão do trabalho em determinados setores, ele não toma, enfim, as medidas preventivas, aí sim ele responde pela imprevidência. Então, pode acontecer, num segundo momento, dele vir a responder pela imprevidência se ele insistir. Tem uma grande empresa, que eu não vou dizer qual que deu logo uma declaração dizendo não podemos parar as atividades porque 7.000 pessoas vão morrer. Esse é um imprevidente. Sem dúvida, sem dúvida. Professor Alexandre, eu gostaria muitíssimo de continuar as nossas discussões, mas nós temos um período limitado e ontem, em duas oportunidades, a nossa transmissão foi interrompida porque o relógio do Instagram é Fatal. fatal. Então, eu gostaria já de agradecer a sua participação, especialmente com as ideias que foram lançadas e que nos estimulam a continuar estudando, porque a nossa vida é um eterno aprendizado e a cada situação nova que nos apresenta, temos sim que tentar criar mecanismos e alternativas para uma melhor convivência. Então, eu deixo agora esse nosso tempo restante às suas considerações finais sobre o tema e uma palavra para todos os seguidores da academia. Muito obrigado, professora. Foi uma honra ter sido entrevistado pela senhora. Quero também agradecer a nossa diretora de eventos pela promoção dessas lives, e são importantes para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu apenas quero deixar claro, por fim, que as medidas provisórias foram necessárias, as medidas ali previstas são medidas corretas, pode ter aqui ou acolá algum exagero, mas eram necessárias. O único senão que eu faço, que para mim é o mais importante, com respeito aos acordos coletivos sem prévia negociação com os sindicatos. A minha única ressalva, né? Tenho algumas outras, mas são pontuais, como, por exemplo, antecipação de férias, porque as férias devem ser anuais. Acredito que as primeiras férias até possam ser antecipadas, mas imagina, pensar em antecipar férias de 3 anos, né? E de mais a mais, que férias são essas? A senhora está de férias? Eu estou de férias? Eu não estou trabalhando mais do que trabalharia normalmente. Não, e pior do que trabalhar é não poder sair de casa. Então, que férias são essas que eu não posso curtir um cruzeiro, que eu não posso pegar um ônibus com a família para ir para outro lugar
qualquer, que eu não posso me utilizar de um carro para ir para uma casa de veraneio, que eu não posso ir a um parque de diversões, que eu não posso ir ao cinema, não posso ir a um teatro. Férias? Isso não são férias. Então, eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Colocar de férias quando o sujeito sabe que não vai usufruir essas férias é difícil. Né? E com Então, um agravante, professor, que o terço constitucional, que muitos utilizam para dar um jeito na vida, naquele momento em que não vai fazer nada, ele ficou, na verdade, diferido para ser pago lá no final do ano. Pois Então, é, mas esse terço constitucional também não ia adiantar nada, porque o sujeito não ia poder aproveitar as férias dele, porque férias não acabam não sendo. não, Então, não, tenho algumas ressalvas, mas, no geral, as medidas provisórias eram absolutamente necessárias, sim. Então, eram apenas essas considerações finais. Eu agradeço muito ter participado desse debate, principalmente com a confreira, por quem eu tenho uma imensa admiração. o professor sabe que admiração e amizade são recíprocas e que, para mim, foi uma alegria imensa e uma surpresa, porque até então eu tinha para mim que quem faria a sua entrevista seria a nossa diretora, a professora Tereza Naz. Então, eu fui duplamente premiada. Professor Alexandre, muito obrigada pelo seu tempo, pelas ideias que nos foram transmitidas, e fica, desde já, o nosso pedido dos estudiosos do direito para que possamos, um pouquinho mais para frente, voltar a tê-lo nas nossas lives, discutindo, quem sabe, um tema mais ameno, a retomada das nossas atividades. Obrigado. Muito obrigada a todos que nos seguiram, um bom dia a todos e um especial abraço ao presidente Alexandre. Obrigado. Um grande abraço. Abraço.